agora a gente vai ver aqui a diferença do que é os sistemas de governo, ok? Organização política, organização do poder político. A gente organiza a política pensando no Estado república e pensando no Estado como monarquia, tá? Vão ser esses dois conceitos que nós vamos trabalhar, ok? Então, o que é a república, né? Aí no slide ele define que numa república nós temos um representante de Estado. Esse representante ele é eleito, ele é escolhido através do voto. Ele exerce essa função por um tempo determinado. Vocês sabem que no Brasil um prefeito, um vereador, um presidente da república, um deputado, eles assumem um cargo aí de 4 anos, que é o que está na nossa Constituição. Eles podem se reeleger por mais 4 anos, né, no caso de prefeito, presidente, né, e pode ficar ao poder durante aí 8 anos de mandato, ok? Então, na monarquia não. Na monarquia nós temos um sistema de governo diferenciado, né? República nós temos um presidente. Na monarquia nós temos um rei ou um monarca, tá? Geralmente essas pessoas que ocupam o cargo de rei, eles fazem parte de uma família tradicional, uma família que conquistou esse lugar, né, de liderança, esse lugar de rei, né? Ele passou a exercer esse poder, né, de forma absoluta, né? Ele tomava as decisões sozinho, sem consultar a população, né? E o seu poder era ilimitado. E esse cargo não tinha concorrência, não havia eleição dentro de uma monarquia. Então, gente, o poder do rei, ele é vitalício, é até a morte. A sua sucessão é ocupada através da hereditariedade, ou seja, de forma hereditária, o seu filho será o seu sucessor ou a sua filha será a sua sucessora, né? Nesse sistema de governo que nós conhecemos como monarquia, ok? Então, isso aqui é o que determina ainda algumas sociedades no presente, tá bom? Então, vocês veem no slide aí a imagem da Rainha Elizabeth, né, do Reino Unido. Ela já é a Rainha Elizabeth II, tá bom? Ela ainda ocupa esse cargo de rainha, mesmo já havendo mudança aí no sistema de governo do Reino Unido, ok? Então, a origem foi isso que eu acabei de falar para vocês, né? Isso aí vem desde a antiguidade, né? Que existe esse sistema de governo. O sistema de governo monarquia é anterior à república, né? Vocês já viram, estudaram isso aí nos anos anteriores, que o Brasil já possuía uma monarquia. Nós tivemos aí os monarcas, né, Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, até a gente conseguir mudar o sistema de governo e nos tornarmos uma república, ok? Então, vocês viram que são os reis, chefes de Estado, como eu já disse para vocês. Esse sistema de governo hoje, no presente, é chamado de monarquia tradicional, tá? Ainda existe, tá? Lugares como Marrocos, a Arábia Saudita, a Jordânia, né, que existe o rei aí com poder totalmente absoluto e com aquelas características que já vêm do tempo passado, ok? Mas porém, tá, existe ainda aí países como Dinamarca, Suécia, Japão, o próprio Reino Unido, em que os reis eles não têm um poder absoluto, ou seja, ele não executa sozinho, né? Houve já algumas mudanças nesse sistema de governo, ok? Os reis e rainhas, eles são mantidos na Inglaterra de forma simbólica, pois já existe aí, dentro desses estados, uma constituição, um conjunto de leis que determina, né, como as decisões elas serão tomadas, né? Nesses lugares já existe aí os primeiros ministros que têm um poder, né, de execução e de decisão, tá? Esse sistema de monarquia onde o rei existe de forma simbólica é chamado de monarquia constitucional, ok? Aí a gente vai ver, né, a república, aí eu trago a imagem de Juscelino Kubitschek, um presidente da república, da nossa república, né, aquele que construiu Brasília, né, como um exemplo de um dos líderes políticos, chefes de Estado do sistema da República Brasileira, ok? Então, são presidentes, eles foram eleitos
porque no Brasil já existia a Constituição e a Constituição determinava as eleições que ocorrem até hoje de 4 em 4 anos, tá? Eles ficam aí nesse poder por esse período determinado pela lei. Então, como vocês viram, o Brasil é um exemplo, né, desses sistemas que possui o executivo e o legislativo, né, que são as pessoas que trabalham aí diretamente na execução e na elaboração das leis e que devem prestar contas ao povo pelo fato deles terem sido eleitos. Aqui eu tenho a imagem de uma outra presidente da República, a Dilma Rousseff, né? Ela está no nosso slide porque as mulheres vêm buscando espaço na política há muito tempo, como vocês fizeram pesquisa, nem sempre as mulheres tiveram aí o direito ao voto, né? Isso é uma conquista, e Dilma Rousseff é o exemplo da primeira mulher brasileira a ocupar o cargo de chefe de Estado, ok? Então, ela foi eleita de forma... Ela, na verdade, faz parte de uma república democrática indireta, né? Ou representativa, que é esse sistema que eu acabei de explicar para vocês. Por que é indireta e representativa? Porque o poder dela é determinado pela Constituição. Ela sabe até onde ela pode ir e ela não tem um poder absoluto. Ela toma suas decisões de acordo com o Senado, por exemplo, né? Então, o Senado, os senadores, né, que são também eleitos pelo povo, são eles que trabalham junto com o presidente da República na tomada de decisões. Então, qualquer coisa que um presidente da República vinha fazer que não seja a favor do Estado ou que seja a favor da nação, ele pode sofrer um impeachment e deixar o cargo de presidente da República. Isso aconteceu com Dilma Rousseff no seu segundo mandato, né, devido aí a práticas que foram além da Constituição. Ok? Dentro desse sistema de governo que nós conhecemos como república, pode haver umas diferenças de acordo com os estados, né? Eu vou dar um exemplo do que acontece no Brasil e o que acontece nos Estados Unidos, tá bom? Então, a república pode ser presidencialista, como a república também ela pode ser parlamentarista, tá? Então, aqui primeiro eu vou falar sobre a presidencialista, que é o sistema que nós temos aqui no Brasil, né? Que o presidente é eleito, né, os eleitores escolhem o presidente que deve ocupar o cargo de chefe de Estado. Então, ele deverá governar, né, por esse período que determina a Constituição, como eu disse para vocês. No parlamento, existe uma certa diferença, ok? Qual é a diferença, no parlamentarista, existe um parlamento. Então, no sistema parlamentarista, né, que é o que acontece nos Estados Unidos, os eleitores, além de escolher o presidente, que será chefe de Estado, eles também escolherão deputados que vão formar um parlamento. Dentre esses deputados, vai escolher um primeiro-ministro. Nesse sistema parlamentarista, o primeiro-ministro assume a função de chefe de governo, né? Ele tem uma influência e ele determina, né? Tem grande influência dentro do governo e dentro do Estado, né? No Brasil, nós não temos um primeiro-ministro como chefe de governo. O nosso chefe de governo é exatamente o presidente, ok? Então, o presidente, ele é o chefe de governo. No parlamento, é o primeiro-ministro que é o chefe de governo, tá? Existe aí uma diferença e uma divisão de poderes dentro desse sistema, ok? Eu vou mostrar para vocês uma outra forma de república, que existiu lá no passado, né, que foi da época da Grécia Antiga, né, foi quando começaram a pensar nas primeiras reformas políticas participativas, tá bom? Que é uma forma de república democrática direta, né, que foi muito utilizado nas polis gregas, tá? Lá o cidadão ele participava diretamente da administração. Eles interferiam dentro da administração, tá? Isso aí não pode acontecer numa república democrática indireta. Por quê, Porque na indireta a população ela é muito ampla, tá? E esse sistema de governo, esse sistema de república democrática direta, ele é executado em locais que tem uma pequena população, onde as pessoas compartilham das ideias, das ideologias. E aí eles podem acabar assumindo aí um papel de decisão e de sugerir
e de participar diretamente da administração. Hoje, no nosso modelo social, isso não é possível, pois imagine comigo se eu, cidadã, eleitora, vou lá e falo com o prefeito para ele mudar a lei. Né? Isso aí não tem lógica, né? Então, ou na forma indireta, eu escolho meu representante. Então, eu falo com o meu representante vai falar lá na Câmara dos Vereadores com outros representantes e que vai passar a proposta para o prefeito. Então, é dessa forma que nós fazemos política, nós participamos da política. Tá? É importante conhecer esses contextos, saber que nós hoje participamos de um sistema democrático e o nosso poder de decisão ele é fundamental, né? Quando nós sabemos votar e escolher os nossos representantes. Eu vou ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho, né, dessa política e dos seus sistemas de organização. Beijos!